É muito curioso, né? A Thaís está aqui conosco hoje, e a Thaís que acompanha justamente Alexandre de Moraes há bastante tempo, autora do podcast Alexandre. E a Alexandre de Moraes sempre falou sobre o papel dos financiadores e a importância de ir atrás deles, né, Thaís? Os financiadores da tentativa de golpe no país, a importância que eles têm nessa investigação para descobrir quem está por trás do 8 de janeiro, né? Exatamente, Fabíola, eu me pus a ler ontem as 300 páginas da tese que ele apresentou para a USP, agora para ser aprovado num concurso de professor titular, que é o topo da carreira acadêmica. Ele é o candidato único e fez uma tese em que ele fala exatamente do que ele chama de novo populismo digital extremista, que é a rede, né, toda bolsonarista. Enfim, ele não caracteriza como bolsonarista, mas é essa rede que permitiu o 8 de janeiro e além. E, e é curioso que ele distingue muito o que, entre aspas, mundo real e mundo virtual, justamente para mostrar as dificuldades de você trilhar o caminho desta rede extremista nas redes sociais. Então, a responsabilização dos provedores, das redes sociais, a questão dos algoritmos. E ele usa o mundo real, entre aspas, para explicar como é difícil você seguir os rastros no mundo virtual. E a operação de hoje, ela é muito deste mundo real, né? Nesse mundo que não é o virtual, que é um exemplo do Alexandre de Moraes, de como fica escancarada a responsabilização desses empresários. Então, o que ele fala nessa tese dele? Ele fala que no mundo real, se uma empresa aluga um depósito, onde vão golpistas tramar um golpe, por exemplo, ou praticar qualquer tipo de crime, este depósito só pode ser responsabilizado se souber do que está acontecendo dentro do seu estabelecimento. Mas mais grave ainda vai ser se, além de saber que está sendo cometido um crime lá dentro, ele ainda tirar proveito disso, querendo dizer que as redes sociais têm responsabilidade e ainda lucraram com o golpismo nelas. No caso dos acampamentos, que é o mundo real, né, que esses dois empresários presos hoje admitiram ter ido, ter frequentado, ter estado mais de uma vez lá, havia mesmo, de fato, uma economia lá dentro. Além de ter financiamento, havia também giro de dinheiro. Então, não tinha mortadela, né, Sakamoto, mas tinha, por exemplo, no QG, no acampamento em frente ao QG de São Paulo, é, carrinhos e mais carrinhos de pipoca verde e amarela. Tinha toda essa necessidade do circo, do verde e amarelo, barracas para vender faixas, camisas do Brasil, etc. E tal. Então, tinha uma economia girando lá dentro, o que faz tudo isso ficar mais grave, porque não tinha só gente financiando, tinha gente lucrando, e os investigadores certamente estiveram lá, enfim, claro que sabem e têm todos esses rastros, precisam continuar com essa operação, e não tenha dúvida de que a operação de hoje também tem esse efeito de resposta ao pedido de anistia de domingo feito pelo Bolsonaro, né, Fabíola? É curioso que esses dois empresários, né, o Adalto e o Jovessi, a defesa dos empresários disse, mais uma vez a gente tem ouvido direto isso, né? Não tivemos acesso à decisão. Isso tem se repetido bastante, né, Josias? Eles falam, não tiveram acesso à decisão e então não iriam se pronunciar a respeito disso. Os dois estão presos, foram presos nessa manhã. Pela operação da Polícia Federal, que justamente tenta trazer uma resposta dos financiadores. E aí, quando a Thaís até fala sobre essa questão do mundo real, né, que a gente parece que vive fora desse mundo, ou parte das pessoas parece que vive fora desse mundo, é curioso quando ele fala sobre isso, né? Eu estive lá, mas não participei. Alguns usam essa desculpa, Josias. O que é? Eu estive lá É. e não participei. Eles têm falado isso. Mas eu não participei disso, eu não tive a ideia disso. Você acha que isso pode atenuar a punição dessas pessoas, Josias, ou não cola mesmo? Não cola, né? E se eles estão agora recebendo aí a visita da Polícia Federal, evidentemente foram reunidas informações que mostram que a participação de ambos, desses dois empresários aí do Distrito Federal, e um outro, né? Foram presos três hoje. A participação vai além da presença física em manifestações, né? Botaram a mão no bolso, né? E há detalhes da investigação, Fabíola, que ainda não vieram à luz, mas que vão elucidar que essa trama não nasceu do nada, né? Que tem dinheiro por trás. Não se faz
não se forma um flagelo como esse sem dinheiro. É preciso recordar que há diálogos que deixam claro que houve financiamento, né? Eu me lembro de um diálogo já divulgado do major do Exército Rafael Martins de Oliveira, que está preso também, foi preso na operação anterior. Há um diálogo em que ele pede orientações ao ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, hoje delator, o Mauro Cid, diz que precisava levar umas pessoas a Brasília e como é que fazia para financiar. O Mauro Cid pergunta, 100 mil é suficiente? Ele, sim, 100 mil é o suficiente. Ele queria trazer um pessoal do Rio de Janeiro. E a suspeita é de que esses 100 mil solicitados pelo oficial do Exército, ao Mauro Cid, tenha sido destinado para trazer a Brasília um grupo de oficiais das forças do Exército, né, os chamados kids pretos, que participaram ativamente aí desse 8 de janeiro. Estiveram meses antes em Brasília para organizar essa participação. Há um outro diálogo que também veio à luz, já mencionado em relatórios da Polícia Federal, diálogo de 16 de novembro de 2022, que reforça algo que o Sakamoto já mencionou aqui, que é a participação de financiadores do agronegócio. Nessa gravação, o Mauro Cid diz que empresários do agro estão financiando, colocando carro de som em Brasília e que eles tiveram os bens bloqueados e que foram chamados a depor. Isso ele fala numa gravação. E por uma dessas coincidências, naquela ocasião em que houve esse diálogo, o Alexandre de Moraes tinha determinado o bloqueio das contas vinculadas, contas bancárias, de 43 empresários. Então, isso mostra que a investigação avança. Como disse anteriormente, ela avança em conta-gotas, num ritmo mais lento do que seria desejável, mas avança. Já houve bloqueio na conta de empresários do agronegócio, agora estão sendo presos atacadistas do Distrito Federal, há um outro que foi preso também. Então, a investigação nessa ponta, neste elo dos financiadores, ela avança de forma mais lenta do que nos demais elos da trama golpista. Mas é essencial notar que ela está avançando, né? Mas que tem dinheiro por trás dessa operação, Fabíola, não há nenhuma dúvida, porque sem dinheiro não se faz uma trama desse tamanho. O Thaís, você estava falando sobre o Alexandre de Moraes, contando até, falando o link com essa operação de hoje, mas ontem o que você acompanhou foi muito interessante, né? Porque o Alexandre de Moraes, que é o todo-poderoso neste momento, né, do nosso país, porque justamente ele que autoriza essas operações, ele está querendo virar professor titular, é isso? Me explica esse cargo que ele quer da USP. Ele é formado na USP, né? E já é professor lá também, né? Ele é professor associado. Tem um aspecto curioso que vários ministros do Supremo, vários desses juristas que mandam muita coisa em Brasília, gostam de preservar um pé em sala de aula. O Lewandowski fez isso, o Celso de Mello, enfim, vários deles, até o Celso de Mello, estou na dúvida até quando deu aula, mas permaneceram dando aulas na USP, no Mackenzie, ou, enfim, a Faculdade de São Francisco de Direito da USP é a mais tradicional do país, então tem muito prestígio entre eles mesmos essa característica. E o Alexandre de Moraes, que no passado, quando virou ministro da Justiça do Temer, era secretário de Segurança Pública em São Paulo, considerado muito autoritário, recebia protestos na Faculdade de Direito da USP dos alunos, enfim, tinha pichações contra ele, e à medida que o tempo passou e ele foi se tornando o principal símbolo, né, do enfrentamento ao bolsonarismo e às eleições de 2022 e todos esses inquéritos de fake news, milícia digital, ele virou um superstar na Faculdade de Direito da USP, ele é parado pelos B10, pelos alunos para ficar tirando foto, então ele chega para dar aula, no intervalo autógrafo. E ele tem essa pretensão, sempre teve, todos têm, de ascender na carreira. Então, ele é professor associado e quer se tornar professor titular
que é o cargo de maior prestígio, é o topo da carreira e permite outras atribuições, inclusive administrativas, dentro da USP. E esse concurso que está aberto agora, que deve acontecer ainda no primeiro semestre, só tem ele de candidato. E a grande brincadeira, Fabiola, é que tinham outros, mas foram todos presos preventivamente. Bom, então quer dizer, não vai ter, ele vai ser realmente, vai ganhar essa cadeira e vamos acompanhar aí as aulas de Alexandre de Moraes. Muito bom você estar lá. A coluna da Thaís está disponível para quem quiser ler os detalhes, inclusive ela leu a tese inteira